Olá, amigos. Estamos de volta com mais uma resposta para a sua pergunta do dia. E a pergunta é, Ronaldo, com relação às escalas de enfermagem, certo? Essas escalas, tem coordenador que coloca no dia 30, tem coordenador que manda para o WhatsApp e só coloca no quadro lá depois do dia 30, né? E a gente precisa trocar os plantões em outro serviço e fica aquela agonia. Essa escala, como é que fica? Ela tem padrão, não tem? Tem fundamento legal na Paraíba, a nível nacional, tá? Então vamos lá. Veja bem, vamos fundamentar a resposta. Primeiro dizer que o nosso Código de Ética garante que é dever do profissional de enfermagem obedecer os pareceres técnicos, a legislação de enfermagem, né? Ele tem que obedecer como profissional de enfermagem. Então, aquele que não obedecer os pareceres técnicos do COREN, do COFEN, os documentos normativos, as resoluções, a legislação, está aí se expondo ao Código de Ética da profissão, tá? Então, você é responsável técnico, tá? Nós temos aí a decisão COREN Paraíba, e aí eu vou falar que é uma decisão local, vou falar a nível nacional, mas no local, que a pergunta é local. Decisão COREN Paraíba número 0069/2016, dispõe sobre a padronização das escalas dos profissionais de enfermagem no âmbito do estado da Paraíba, tá certo? Foi por essas e outros problemas que eu encontrei na gestão 2012-2017 que nós, na época, né, realizamos esse parecer e aprovamos no plenário que pudéssemos fundamentar, orientar e normatizar esse padrão de escala. Nós chegávamos em algumas vezes, em alguns serviços, tinha lá na escala o nome do cidadão, do profissional, no lugar de ser lá Maria José da Silveira, Maria do Socorro Lima, lá tinha o nome Maria, tinha José, tinha Zé de Dona Maria, tá? E a escala toda fora de um padrão que o contrato estabelece. Então, uma escala para ser feita, a primeira coisa que tem que saber que tipo de vínculo você tem com a instituição. É seletista? É estatutário? Né? Se for estatutário, está garantido as 30 horas já para esse profissional? Se for CLT, mesmo CLT já é 40 horas ou já foi reduzido para 30 horas? Tem municípios que é 30 horas. No nosso estado da Paraíba, todos os trabalhadores da saúde, que é vinculado à Secretaria de Saúde do estado da Paraíba, é 30 horas semanais. Está garantido no nosso PCCS, no artigo 10º, tá? Tem alguns municípios que aprovaram aí, eu mando um abraço para todos os prefeitos, vereadores e profissionais de enfermagem dos municípios, mais de 25 que nós conseguimos aprovar as 30 horas semanais. Parabéns, prefeito, parabéns, vereadores, parabéns, colegas, tá? Então, a escala tem que ter esse princípio, fundamentado. Eu tenho que saber o vínculo que esse profissional trabalha, tá? Para calcular as horas dele, tá bom? E eu tenho que ter um padrão para essa escala. Então, vamos lá. Nessa decisão 69, você vai lá no Google, bota decisão 069 COREN Paraíba, né? De 2016. Você vai encontrar lá e lá tem, decide padronizar no âmbito dos conselhos de enfermagem da Paraíba as escalas de enfermagem conforme anexo, tá? Essa decisão, ela é uma decisão que deve ser cumprida no estado da Paraíba principalmente, tá bom? Parágrafo 1º. Orienta-se que as escalas sejam confeccionadas obedecendo às cargas horárias definidas em contrato de trabalho e editais, podendo haver acréscimo para a formação de banco de horas ou hora extra não superior a 25% das horas totais semanais, tá? Parágrafo único. Sugere-se que seja observados para as jornadas de 12 horas, intervalo mínimo de 36 horas, nas jornadas de 24 horas, intervalos mínimo de 72 horas, nas jornadas de 6 horas, intervalo mínimo de 15 minutos e jornadas de 8 horas, intervalo mínimo de 1 hora. Parágrafo 3º. As escalas de enfermagem terão início no primeiro dia de cada mês e término no último dia do mês, devendo ser afixada, atenção, em local público com antecedência mínima de 5 dias antes do término da escala anterior, tá certo? Essa decisão entra em vigor. E aí nós temos aí o modelo das escalas, a gente fez questão de afixar nos anexos dessa resolução. Ok, já apareceu aqui agora, tá? Então tá aí, o padrão da escala deve ser dessa forma, com o nome completo, o número do COREN, os dias da semana, se é manhã, se é dia, se é noite, tá? Se o profissional está de atestado, tira a carga horária dele aí, se é manhã, tarde ou noite, e bota o nome atestado, se é dispensa, se é licença, tá? O padrão, a legenda, o nome do responsável técnico e o coordenador setor. Gente, isso é um processo de trabalho, tá certo? Lembrando, o enfermeiro, cabe ao enfermeiro a gestão do serviço de enfermagem. A escala está dentro do planejamento. Eu tenho que planejar, dimensionar meu pessoal e planejar quem vai trabalhar, que hora e como, tá? Então, lembrando,
a autonomia e a autoridade de construir uma escala e assinar é do responsável técnico. Ou ele pode autorizar o enfermeiro coordenador do setor fazer essa escala e ele assina depois que ele checar, tá? Lembrando disso, tá bom? Lembrando, as trocas de plantões é a autonomia do responsável técnico liberar as trocas de plantões. Não proíba a troca de plantões, porque isso é cerceamento do direito do trabalhador, tá certo? Não é o diretor, não é o prefeito, não é o governador que vai dizer quantas trocas de plantão pode ser autorizadas. É você que responde pela escala, você que assina, é você que está estabelecido lá na Lei 7498, no artigo 11º, está estabelecido que é você o responsável pela sua enfermagem. Se você responde pela sua enfermagem, você não pode cercear o direito do trabalhador de trocar um plantão, né, desde que processar direitinho no documento, nem você pode deixar que outras pessoas façam a escala, né, e você só assine cegamente ou que alguém interfira nessa escala, ok? Então, só lembrando a vocês, a decisão do Corém Paraíba 69 estabelece aí, então a pergunta foi se existe um padrão de escala e com relação às trocas de plantões. Então, está aí a decisão do Corém Paraíba 69 para que você, responsável técnico, você enfermeiro, você técnico de enfermagem, fique por dentro de que essa escala tem que estar pronta até 5 dias antes de terminar o mês, tá? Outra coisa importante é que você não pode colocar a escala no quadro de aviso ou deixar de colocar. Tem muitos profissionais que não estão colocando a escala no quadro de aviso, não está expondo a escala. Tem muitos profissionais responsáveis técnicos que estão mandando por WhatsApp a escala. Tem muitos profissionais responsáveis técnicos que, após colocar a escala, lá para o dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai lá e troca. Tira o profissional que estava de manhã, bota para de noite, tira ele da escala X, bota para a escala tal. Uma vez estabelecido o nome do profissional na escala, ele vai cumprir lá os seus 30 dias, tá? E aí depois nós vamos falar sobre a questão do remanejamento, né? Na próxima pergunta do dia vamos falar sobre remanejamento, que é outra coisa gravíssima, que o profissional responsável técnico estabelece uma escala aqui, com o nome do profissional aqui, e o profissional vai trabalhar no outro setor, né? Ficando descoberto os seus pacientes, ficando descoberto sua equipe, respondendo em outro setor quando ele era para estar aqui, onde está escalado determinado seu nome. Ok? Grande abraço, espero ter sido claro e continuamos na luta. Um abraço.